Só um minuto. Não, tá marcado lá. Iniciaremos agora mais uma sessão do Poder Legislativo Municipal de Santa Rita do Pardo. Para melhor aproveitamento dos trabalhos, pedimos, por favor, a todos que desliguem seus aparelhos celulares ou, se necessário, coloquem no modo silencioso. Boa noite a todos. Peço ao primeiro secretário verificar a lista de presença. Senhor presidente, 8 vereadores assinaram o termo de presença. Havendo o número legal de vereadores presentes, com as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Convido a todos para que façamos a oração do Pai Nosso. Peço ao vereador Josué que efetue a leitura de uma passagem da Bíblia Sagrada e em seguida cantamos o hino nacional. Som. Novo Testamento, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 e 35. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, segue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Dando início ao expediente, peço ao primeiro secretário que efetue a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 017/2020, de 15 de junho de 2020. Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2020, às 19 horas, reuniram-se na sala das sessões Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, os vereadores Antônio Coral Costa, Clodanir Ferreira de Freitas, Aimee Monique Castro Lima Garcia, João Freire Leite, José Messias de Souza, Josué Nogueira Martinez, Luiz Carlos do Prado Rodrigues, Ruiz Fernandes Castelo Branco e Tereza de Jesus
da Silva Souza. Verificando haver número legal de vereadores presentes, o presidente da mesa diretora, vereador Rui Fernandes Castelo Branco, declarou aberta a presente sessão ordinária. Logo após, o vereador Josué Nogueira Martinez solicitou ao presidente que ouvisse o plenário sobre a dispensa dos ritos iniciais, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Dando início ao expediente, o presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Josué Nogueira Martinez, que efetuasse a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o presidente colocou a ata em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura do parecer das comissões permanentes referente ao veto ao autógrafo de lei número 010/2020. Em seguida, o presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura do ofício especial de autoria do Poder Legislativo Municipal. Dando continuidade, o presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura do projeto de lei ordinário de autoria do Poder Legislativo número 04/2020. Após a leitura, o presidente determinou ao Departamento Administrativo que encaminhasse o referido projeto de lei às comissões para análise e posterior emissão do parecer. Em seguida, o presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura das indicações número 29/2020 de autoria da vereadora Emília Monique Castro Lima Garcia. Não havendo mais matéria a tratar durante o expediente, o presidente deixou a palavra livre aos senhores vereadores e solicitou aquele que quisesse fazer uso da palavra que fizesse suas inscrições junto ao primeiro secretário e que o tempo máximo para o discurso era de 5 minutos para cada vereador. Fizeram uso os vereadores Emília Monique Castro Lima Garcia, que enfatizou que eram exatamente às 19h21 e até este horário não havia recebido a pauta da presente sessão, que esteve no Legislativo no período da manhã para buscar a pauta que teria de estar organizada 24 horas antes da sessão e que não recebeu a pauta por mais uma sessão. Fizeram uso ainda os vereadores João Freire Leite e José Nogueira Martinez, não havendo nenhum vereador a fazer escrito para fazer uso da palavra livre. Em atendimento ao disposto no artigo 64 do Regimento Interno das Casas de Leis e verificando haver quórum para deliberação, o presidente declarou aberta a ordem do dia e comunicou as matérias a serem deliberadas. Dando continuidade, o presidente colocou os pareceres das comissões permanentes referentes ao veto ao autógrafo de lei número 010/2020 em discussão. Não havendo nenhum vereador a fazer uso da discussão, o presidente colocou o parecer em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Com a aprovação do parecer, o presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura do veto ao autógrafo de lei número 010/2020. Por questão de ordem, o primeiro secretário requeriu ao presidente a dispensa da leitura do veto. Após consultar o plenário, não havendo objeção, o presidente dispensou a leitura do mesmo e colocou em discussão. Após a leitura, o presidente colocou o veto ao autógrafo de lei número 010/2020 em discussão. Não havendo nenhum vereador a fazer uso da discussão, o presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado pela totalidade dos vereadores dos edis presentes. Não havendo mais matéria a ser deliberada, o presidente fez suas considerações finais e declarou encerrada a presente sessão às 20 horas. Foi determinada a lavratura da ata que vai por mim assinada e pelos demais vereadores. Sala das sessões, Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, da Câmara Municipal, vereador Alfeu Cândido, em Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 15 dias do mês de junho do ano de 2020. Senhor presidente. Coloco a ata em votação. Favorável que permaneça a comissão, contrário se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura do projeto de lei complementar número 008/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 08/2020, 16 de junho de 2020. Institui o Programa de Regularização Fiscal Refis Municipal 2020 no município de Santa Rita do Pardo, do Estado de Mato Grosso do Sul e das outras providências. O prefeito municipal de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica instituído no município de Santa Rita do Pardo, MS, o Programa de Recuperação Fiscal Municipal Refis Municipal 2020, com a finalidade de recuperação dos créditos inadimplidos, bem como efetivar a regularização de tais créditos do município decorrentes de débitos dos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, relativos a tributos municipais de exercícios até o ano de 2019, constituídos ou não em dívida ativa, parcelados, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não. Parágrafo único. Os refis municipal 2020 será administrado pela Secretaria de Finanças e Planejamento, através da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização e a Coordenadoria de Dívida Ativa, ouvida a assessoria jurídica do município, sempre que necessário. Artigo 2º.
A adesão ao Refis Municipal 2020 dar-se-á por opção expressa do contribuinte, que fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais referido no artigo anterior, nos termos e condições previstas nesta lei. Parágrafo único. A opção pelos Refis Municipal 2020 implica inclusão de totalidade ou não dos débitos referidos no artigo 1º, referente ao cadastro requerido pelo contribuinte, inclusive os não constituídos, que serão incluídos e denunciados no programa mediante confissão. Artigo 3º. A solicitação de opção ao Refis Municipal 2020 poderá ser formalizada até o dia 30 de novembro de 2020 perante a Coordenadoria de Tributação e Fiscalização e a Coordenadoria de Dívida Ativa. Artigo 4º. Os créditos tributários de que trata o artigo 1º, incluídos no Refis Municipal 2020, devidamente confessados, poderão ser fracionados em até 18 parcelas mensais e sucessivas, mediante requerimento perante a Coordenadoria de Tributação e Fiscalização e a Coordenadoria de Dívida Ativa. Parágrafo 1º. Os débitos existentes em referência ao cadastro do optante serão consolidados, tendo por base a formalização de ingresso no Refis Municipal 2020. Parágrafo 2º. A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em nome da pessoa física ou jurídica, na condição de contribuinte ou responsável, constituído ou não, inclusive os acréscimos legais relativos à multa, demora ou de ofício, a juros moratórios e demais encargos determinados nos termos da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, mesmo os que tenham sido objeto de parcelamentos vigentes ou que sido excluídos de parcelamentos por inadimplemento anterior, sendo o Refis Municipal 2020 destinado à oportunização de quitação dos tributos de competência deste município em sua integralidade. Parágrafo 3º. Para fins do disposto nesta lei, o valor das parcelas não poderá ser inferior a R$ 40. Parágrafo 4º. A primeira parcela deverá ser paga no ato da formalização da adesão ao Refis Municipal 2020, mediante emissão do documento de arrecadação, e para pagamento dos demais parcelas poderá o contribuinte optar por data nos meses subsequentes que melhor lhe convir, adotando esta data para o vencimento das demais parcelas vincendas. Parágrafo 5º. O pedido de parcelamento implica: primeiro, confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos tributários. Segundo, aceitação plena irretratável de todas as condições estabelecidas para o ingresso e permanência no parcelamento. Terceiro, pagamento regular das prestações de débitos consolidado. Quarto, para obter os benefícios do Refis Municipal 2020, deve o contribuinte confessar o débito e desistir, renunciando expressa irrevogavelmente de todas as ações incidentes ou recursos judiciais ou processos administrativos e seus recursos que tenham por objeto ou finalidade imediata ou imediata discutir ou impugnar lançamento ou débito incluídos no programa ora substituído, devendo outro sim renunciar ao direito sobre que se fundam os correspondentes pleitos. Quinto, as execuções fiscais já ajuizadas serão suspensas após a adesão do contribuinte ao Refis Municipal 2020, mediante comunicação do contribuinte ao juízo que tramita a demanda. Sexto, o município de Santa Rita do Pardo poderá solicitar ao juízo das execuções fiscais da comarca de Bataguaçu a realização de audiências de conciliações por meio de mutirão ou outro meio acessível com relação às execuções finais já ajuizadas, no intuito de facilitar a negociação dos débitos e a adesão dos executados ao Refis Municipal 2020. Sétimo, assunção pelo contribuinte das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência. Oitavo, quando o crédito tributário for objeto de ação judicial contra o município, a concessão dos benefícios previsto nessa lei fica condicionada à desistência expressa da ação, arcando o devedor com o pagamento das despesas processuais.
Nono, quando o crédito tributário for objeto de parcelamento, será extinto o parcelamento anterior e calculado o crédito de acordo com os benefícios previstos nessa lei, sendo realizada a correção monetária. Parágrafo 6º. A sucumbência arbitrada judicialmente será dividida em parcelas quantas forem deferidas e incluída na mesma guia de recolhimento. Parágrafo 7º. Nos casos de valores ajuizados, as custas judiciais e as despesas processuais serão recolhidas pelo contribuinte em sua totalidade, juntamente com o pagamento vista do Refis Municipal 2020, sendo obrigação do contribuinte a apresentação de recibo de quitação das custas e despesas processuais expedida pelo cartório do juízo onde tramitarem as ações, sendo esta hipótese exigível somente no caso de pagamento à vista. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a anistia e ou remissão sobre os encargos previstos no artigo 1º desta lei, relativo aos créditos tributários inscritos ou não em dívidas ativas e demais ativos tributários do município, constituídos até 30 de dezembro de 2019, que poderão ser pagos de acordo com os seguintes critérios e benefícios que seguem. Primeiro, anistia e ou remissão de 80% dos juros e multas, exceto correção monetária, para o contribuinte que requerer o Refis Municipal 2020 a optar pelo pagamento em parcela única no ato. Segundo, anistia e ou remissão de 70% dos juros, multas, exceto correção monetária, para o contribuinte que requer os Refis Municipal 2020 e optar pelo pagamento de até em 6 parcelas mensais iguais e consecutivas. Terceiro, anistia ou remissão de 60% dos juros, multas, exceto correção monetária, para o contribuinte que requerer o Refis Municipal 2020 e optar pelo parcelamento em até 12 parcelas mensais iguais e consecutivas. Quarto, anistia e ou remissão de 50% de juros, multas, exceto correção monetária, para o contribuinte que requerer os Refis Municipal 2020 e optar pelo pagamento em até 18 parcelas mensais iguais e consecutivas. Parágrafo 1º. A primeira parcela do Refis Municipal 2020 deverá ser paga no ato da sua adesão através de documentos de arrecadação municipal, devendo os seguintes serem também pagas através de documentos de arrecadação municipal. Melhor dizendo, devendo as seguintes serem pagas, também pagas através de documento de arrecadação municipal. Parágrafo 2º. Os incentivos que trata esta lei não se aplicam ao critério, primeiro, decorrente de multa por infração à legislação de trânsito e à legislação ambiental. Segundo, decorrente de fatos geradores ocorridos no exercício em curso. Parágrafo 3º. Quando a multa de infração resultar de descumprimento de obrigação acessória ou os incentivos desta lei, se limitarão aos juros e multa de mora. Parágrafo 4º. Ao contribuinte que regularizar o seu imóvel junto ao cadastro imobiliário no que concerne ao lançamento ou mesmo alteração deste, decorrente de modificações fiscais e ou destinação do bem em ou fazenda de forma espontânea, até 30 de novembro de 2020 serão concedidos os mesmos benefícios previstos nos artigos anteriores, ao tempo em que se comprovar a falta ou equívoco no lançamento. Artigo 6º. Será o contribuinte excluído do Refis Municipal 2020 nas seguintes hipóteses. Primeiro, falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica. Segundo, cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da cisão ou aquela que incorporar a parte do patrimônio permanecerem estabelecida no município de Santa Rita do Pardo MS e assumirem solidariamente com as cedidas obrigações do Refis. Terceiro, prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a diminuir ou a subtrair receita do contribuinte optante. Quarto, o inadimplente por 3 meses consecutivos. Parágrafo único.
A execução do contribuinte do Refis Municipal 2020 implicará na exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado ainda não pago, com os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores, prosseguindo-se as eventuais execuções fiscais ou imediata inscrição em dívida ativa do débito ainda não ajuizado e consequente cobrança judicial. Artigo 7º. O Refis Municipal 2020 não alcança débitos relativos ao imposto sobre transmissão de bens imóveis ITBI, ficando restrito aos tributos de competência municipal. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as disposições em contrário. Artigo 9º. A presente lei poderá ser regulamentada mediante decreto do Poder Executivo Municipal. Santa Rita do Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul, aos 16 de junho de 2020. Cacildo Dagno Pereira, prefeito. Justificativo? Senhor presidente, o projeto já foi lido. Só não justificativo. Determino ao setor administrativo que encaminhe o projeto de lei complementar às comissões permanentes para análise e emissão de pareceres. Eu peço a compreensão e colaboração dos senhores vereadores para que possamos agilizar uma sessão extraordinária para a votação desse projeto, porque a próxima sessão ordinária será dia 20/7, daqui quase um mês, e esse projeto é de suma importância para a municipalidade santarritense. Senhor presidente, me concedam, não é questão de ordem, porque eu não estou aqui indicando nenhuma infringência no regimento interno. Mas se Vossa Excelência me conceder, houve um acordo na sala de reunião com o presidente de Vossa Excelência, eu como presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, já em entendimento com o vereador Cleodenide Ferreira de Freitas e a vereadora Tereza, nós já nos disponibilizamos de estar aqui quarta-feira, às 10 horas, às 12, às 14 horas. Gostaria, 14 horas Brasília, é isso? Que constasse em ata esta convocação, que é um acordo que já foi feito com parte dos membros da comissão, que é uma das comissões que faz parte desse projeto. Muito bem, parabéns, senhores vereadores, pela iniciativa. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura do projeto de lei ordinária número 006/2020, de autoria do Poder Executivo. Senhor presidente, passar para o vereador Cleodenide e para a vereadora Monique também nos ajudar a auxiliar na leitura. Tem aí? Você vai ser o próximo. Esse é o outro. Tá. Projeto de lei número 006/2020, 15 de junho de 2020. Dispõe sobre a ratificação da primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções para a constituição do consórcio público de desenvolvimento do Vale do Iviema, firmado em 14/8/2018. O prefeito de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica ratificado sem reservas pelo município de Santa Rita do Pardo, MS, na forma do anexo único desta lei, os termos da primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções para a constituição do consórcio público de desenvolvimento do Vale do Iviema, Codevale, firmado em 14/8/2018. Artigo 2º. Fica o município autorizado a firmar contratos decorrentes do consórcio visando a sua implementação e execução do fim a que se destina nos termos do protocolo de intenção ora ratificado. Artigo 3º. As relações jurídicas entre o município de Santa Rita do Pardo, MS, e o consórcio público de desenvolvimento do Vale do Iviema, Codevale, serão reguladas pela legislação federal pertinentes aos consórcios públicos. Artigo 4º.
Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Santa Rita do Pardo, 15 de junho de 2020. Cacildo Dagman Pereira, prefeito municipal. Mensagem ao projeto de lei número 006/2020, de 15 de junho de 2020. Senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, tenho a honra de encaminhar para a deliberação dessa Câmara de Vereadores o projeto de lei que em Testilha, cujo objetivo é ratificar a primeira alteração e consolidação do protocolo de intenções do Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Iviema, CODEVALE. A base legal dos consórcios públicos iniciou com a Emenda Constitucional 19 de 98, que deu nova redação ao artigo 241 da Constituição Federal de 1988, estabelecendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinariam por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como transferência total ou parcial de encargo, serviços pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Já a regulamentação deste instituto se deu pela Lei Federal 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos, e pelo Decreto Federal 6.017 de 2007. Tais dispositivos autorizam que 2 ou mais entes federados podem criar um consórcio público para prestar um serviço público de interesse comum. Assim, o consórcio nasce quando 2 ou mais entes detentores de recursos escassos se unem com o objetivo de atender a algum interesse que lhes seja comum. Quando fazem isso, dizem-se que estão fazendo a gestão associada daquele interesse comum. O Consórcio Público de Desenvolvimento do Vale do Iviema, CODEVALE, tem por objetivo a união dos municípios de sua abrangência, visando o desenvolvimento regional através da formação de projetos estruturantes, buscando formas de articulação intermunicipal com objetivo de integração, visando o fortalecimento de ações compartilhadas dos municípios, captação de recursos financeiros para investimentos, ampliação de redes sociais, otimização, racionalização e transparência na aplicação dos recursos públicos, regionalização de políticas públicas e a criação de parcerias institucionais sustentáveis. O consórcio público constitui-se de forma associada pública e com personalidade jurídica de direito público, a natureza autarquia interfederativa, integrando os termos da lei à administração indireta ou entes consorciados, além de garantir maior segurança jurídica e relações dos entes envolvidos através do CODEVALE. É possível realizar um planejamento regional para investimentos integrados, promover economia em escala, compra compartilhada e diminuição de custos na aquisição de bens e serviços, promover ações de gestão dos serviços públicos municipais, otimizar o aproveitamento de equipamentos, transferir tecnologias administrativas, multas e ampliar o espaço de atuação de redes sociais, entre outros tantos procedimentos a serem executados para o município consorciados. É com grande orgulho de nosso município integra atualmente o CODEVALE. Ao longo de sua história, o CODEVALE vem desenvolvendo relevantes e importantes serviços em prol de seus municípios consorciados, o que o credencia como consórcio público de destaque ao cenário sul-mato-grossense. Entretanto, para o CODEVALE possa avançar ainda mais a busca de excelência de prestação de serviço, desenvolvendo mais a potencialidade de cada município consorciada, conhecendo novas realidades e visando aprimorar os serviços desempenhados pelo CODEVALE. Fez-se necessária a alteração do protocolo de intenções, e para tanto estamos nesse momento invocando os nobres vereadores para que juntos possamos dar maior agilidade aos atos da entidade. Efetivamente, os pontos que necessitam de alteração estão ligados à criação do Conselho Fiscal,
câmaras setoriais e gestões associadas de serviços públicos, bem como para a realização ainda mais avançada do serviço de inspeção consorciada. Esse é reconhecimento modelo para o Brasil. Neste ponto, pondera-se que toda e qualquer modificação em um contrato de consórcio público em qualquer consórcio público brasileiro necessita da concordância dos poderes legislativos de cada um dos municípios consorciados, já que são os senhores vereadores os legítimos representantes do povo de cada comunidade. Por todo esse motivo, mostra-se imprescindível a participação dos municípios no consórcio público de desenvolvimento do Vale do Iviema, Codevale, a fim de garantir desenvolvimento estruturante dos municípios consorciados e capaz de satisfazer a necessidade da população envolvida, através de gestão pública eficiente e transparente. Assim, pela exposição dos motivos estampados acima e zelando pela lisura dos princípios de norteio às administrações públicas elencadas em nossa Carta Magna, encaminho a mesma para apreciação e aprovação. Atenciosamente, Cacildo D'Água Pereira, prefeito municipal. E aí segue um modelo aqui do consórcio, já que aí é bem extenso, mas o projeto é esse daí com a sua justificativa, senhor presidente. Obrigado, vereador. Determina o setor administrativo que encaminha o projeto de lei das comissões permanentes para análise e emissão de parecer. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura do projeto de resolução 002/2020, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Com a permissão de Vossa Excelência, o vereador está nos auxiliando nessa leitura. Projeto de Lei de Resolução número 02 de 2020 dispõe sobre a alteração do regimento interno em seus artigos 48, 50, 125, 129, 167 do Poder Legislativo de Santa Rita do Pardo. A mesa diretora, composta pelos vereadores Rui Fernandes Castelo Branco, presidente, Tereza de Jesus da Silva Souza, vice-presidente, Josué Nogueira Martinez, primeiro secretário, Antônio Coral Costa, segundo secretário, em apoio aos vereadores Claudenide Ferreira de Freitas e a senhora Ememoni Castro Lima Garcia e José Messias de Souza, no uso das atribuições legais e regimentais, artigos 36, a linha B e 335, propõe o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. O inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 48 do Regimento Interno passará a vigorar com a redação a seguir. Inciso 1º. Rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Artigo 2º. O artigo 50 do Regimento Interno passará a vigorar com a redação a seguir. Artigo 50. Durante a sessão, os vereadores somente poderão permanecer no recinto do plenário com trajes esporte fino, desde que em concordância com o decoro, sendo obrigatório o uso da gravata para os vereadores de sexo masculino. Parágrafo 1º. O vereador que estiver em desacordo com o caput deste artigo ficará impedido de participar da sessão, aplicando-se, neste caso, a regra regimental sobre falta injustificadas dos vereadores nos termos do artigo 125. Parágrafo 2º. A critério do presidente serão convocados os funcionários da Secretaria Administrativa necessário ao andamento dos trabalhos. Parágrafo 3º. A convite da presidência poderão assistir os trabalhos no recinto do plenário as autoridades federais, estaduais, municipais, personalidades homenageadas e representantes credenciados da imprensa escrita e falada, que terão lugar reservado para esse fim. Parágrafo 4º. Os visitantes poderão, a critério do presidente, pelo tempo por esta determinada, discursar para agradecer a saudação que lhes for feito. Artigo 3º. O artigo 125 do Regimento Interno passará a vigorar com a redação a seguir. Artigo 125. A remuneração dos vereadores sofrerá desconto de 10% do seu subsídio mensal quando ocorrer falta injustificada em sessão ordinária, nos termos do Regimento Interno. Artigo 4º. Será acrescido no Regimento Interno o inciso 3º no artigo 129. Inciso 3º. Outros motivos justificáveis, condicionada à aprovação do plenário. Artigo 5º. Será acrescida no Regimento Interno o parágrafo 3º ao artigo 167, que trata da publicidade da pauta de sessão com a redação a seguir.
Parágrafo 3º. No dia que houver sessão ordinária, a pauta deverá ser fixada no mural da Câmara até às 10 horas do dia de sua realização, para conhecimento público. Artigo 6º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, alterando o regimento interno vigente. Câmara Municipal, Alfeu Cândido, 19 de junho de 2020. Justificativa. Senhor presidente, tendo em vista que todos os vereadores já estão com o projeto e que é publicado no site da Câmara, solicito de Vossa Excelência que consulte o plenário para dispensar a leitura da justificativa. Consulta o plenário pelo requerimento verbal da vereadora Monique. Aprovado, vereadora. Determina o setor administrativo que encaminha o projeto de resolução às comissões permanentes para análise e emissão de parecer. Solicito o primeiro secretário que efetue a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei ordinária número 004/2020 de autoria do Poder Executivo Municipal. Resultado da votação do relatório Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 018/2020, referente ao projeto de lei ordinária número 04/2020, de 18 de maio de 2020. Nós, integrantes desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião no dia 17 de junho de 2020, opinamos no mérito pela constitucionalidade, juridicidade e técnico-legislativa e pela tramitação do projeto de lei ordinário número 04/2020, de 18 de maio de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder em regime de comodato para a Associação Mista dos Produtores do Assentamento São Tomé, Ampaste, os equipamentos que menciona e das outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Sala de reuniões Sérgio Antônio Braguin, 17 de junho de 2020, Josué Nogueira Martinez, presidente, Tereza de Jesus da Silva Souza, vice-presidente, Cleodenide Ferreira de Freitas, secretário. Tem mais. 04 ainda. Resultado da votação. Esse já é do Legislativo. Esse que eu vou ler aqui é do Legislativo. Eu quero do Executivo. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei ordinária 005 de autoria do Poder Executivo. Resultado da votação do relatório, parecer número 04/2020, Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, referente ao projeto de lei ordinária número 05/2020, de 20 de maio de 2020. Nós, integrantes da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em reunião no dia 18 de junho de 2020, opinamos pela constitucionalidade, juridicidade e mérito, no mérito pela tramitação do projeto de lei ordinária número 05/2020, de 20 de maio de 2020, que dispõe sobre autorização para criar o programa de estágio a estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino superior e de ensino fundamental e médio, concessão de bolsa estágio àqueles que mencionem das outras providências. De autoria do Poder Executivo Municipal. Sala das reuniões Sérgio Antônio Braguin, 18 de junho de 2020. Tereza de Jesus da Silva Souza, presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Antônio Coral Costa, vice-presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Cleodenide Ferreira de Freitas, secretária municipal. Secretária... Já estou profetizando aí. Secretária da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer número 019/2020, referente ao projeto de lei ordinário número 05/2020, de 20 de maio de 2020, reuniram no dia 17 de junho de 2020 e optou também para a tramitação. Josué Nogueira Martinez, presidente, Tereza de Jesus da Silva Souza, vice-presidente, Cleodenide Ferreira de Freitas, vereador. Parecer número 014/2020, referente ao mesmo projeto, reuniu no dia 18 de junho de 2020 o mesmo conteúdo, liberando o projeto para tramitação. Assinam a Comissão de Finanças e Orçamento. Assinam Antônio Coral Costa, presidente,
Tereza de Jesus da Silva Souza, secretário, e João Freire Leite, por videoconferência, liberou o projeto. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei ordinária número 004/2020, de autoria do Poder Legislativo Municipal. Resultado da votação do relatório Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 017/2020, referente ao projeto de lei ordinário legislativo número 04/2020, de 8 de junho de 2020. Nós, integrantes dessa Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião no dia 17 de junho de 2020, opinamos no mérito pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, pela tramitação do projeto de lei ordinário número 04, de 8 de junho de 2020, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretário e vereadores, no termo da Constituição Federal, artigo 29, incisos 5 e 6, no âmbito do município de Santa Rita do Pardo MS e das outras providências de autoria do Poder Legislativo. Sala das reuniões, Sérgio Antônio Braguin, 17 de junho de 2020, Josué Nogueira Martinez, presidente, Tereza de Jesus da Silva Souza, vice-presidente, Claudine Ferreira de Freitas, secretário. Resultado da votação da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 013/2020, do mesmo projeto, mesmo conteúdo, reuniu-se no dia 17 de junho de 2020. Assinam Antônio Coral Costa, presidente, João Freire Leite, vice-presidente, Tereza de Jesus da Silva Souza, secretário. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura da portaria em pauta. Portaria número 027, de 19 de junho de 2020, institui a Comissão Representativa do Poder Legislativo Municipal durante o recesso parlamentar e das outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, resolve, artigo 1º, constituir a Comissão Representativa do Poder Legislativo Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, em conformidade com o artigo 83 da Lei Orgânica do município, para atuar durante o período do recesso parlamentar, dia 1º/7/2020 a 14/7/2020. Artigo 2º, a comissão, ora instituída, será composta pelos seguintes vereadores. Primeiro, vereador Josué Nogueira Martinez, PSD. Segundo, vereador Tereza de Jesus da Silva Souza, Democrata. Terceiro, vereador Claudine Ferreira de Freitas, MDB. Artigo 3º. A Comissão Representativa do Poder Legislativo Municipal, sob a presidência do primeiro vereador, atenderá permanentemente no período do recesso legislativo a qualquer ato que este poder se fizer representar, devendo, para tanto, a Comissão cientificar de imediato a mesa diretora de todos os atos que vierem a ocorrer no período acima especificado, devendo, ao final do recesso, apresentar relatório circunstanciado em sessão ordinária da Câmara Municipal. Gabinete da Presidência do Poder Legislativo Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado do Mato Grosso do Sul, 19 de junho de 2020. Registra, publica, cumpra-se. Rui Fernandes Castelo Branco, presidente. Registrada e publicada por a fixação no mural localizado no átrio da Câmara Municipal, na data acima especificada. Josué Nogueira Martinez, primeiro secretário. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura das indicações em pauta. Indicação número 030. Autor, vereador Antônio Coral Costa. Indicação. Indicamos a mesa na forma de metais que seja encaminhado expediente com mensagem de cópia ao excelentíssimo senhor Cacildo Dagno Pereira, prefeito municipal, no sentido de refazer de forma adaptada a calçada do ES Finair Fernandes Alves e da Academia de Saúde do bairro Novo Horizonte. Essa academia tem nome. João Faustino Sobrinho, o nome dela. Se eu não me engano, foi aprovado aqui. Sala das Sessões Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, 17 de junho de 2020. Justificativa. Apresentamos essa indicação tendo em vista que recentemente houve a pavimentação asfaltada na Avenida João Gregório Rodrigues e com isso foi necessário quebrar partes da calçada desses locais e até o presente momento nenhuma providência no sentido de recuperação e readaptação foi tomada. Na certeza de contarmos com a vossa colaboração, reiteramos os protestos de levar estima e consideração. Antônio Coral Costa, vereador. Indicação número 31, autor, vereador Josué Nogueira Martinez. Indicação, indicamos a mesa na forma de metais que seja encaminhado expediente, com mensagem de Costa ao excelentíssimo senhor prefeito Cacildo Dagno Pereira,
Prefeito Municipal, no sentido de adaptar o prédio do Mercado Municipal João Correia Neto, FAE, para abrigar órgãos municipais. Sala das Sessões, Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, 18 de junho de 2020. Justificativa. A presente indicação tem o objetivo de melhorar as instalações dos órgãos do município, visto que alguns dos prédios sofrem com os desgastes do tempo, visando oferecer melhores standards aos servidores quanto à população que busca os serviços dos órgãos municipais. Rogamos o atendimento à presente indicação. Na certeza de contarmos com a vossa colaboração, reiteramos nosso protesto de levar em estima consideração. Josué Nogueira Martinez, Loló, vereador. Em conformidade com o disposto no artigo 163 do nosso regimento interno, deixo a palavra livre aos senhores vereadores que dela queiram fazer uso. Lembrando que os senhores vereadores fazer suas inscrições junto ao primeiro secretário. O tempo máximo e improrrogável é de 5 minutos por vereador. Com a palavra, a vereadora Monica. Só tem 10 minutos, vereadora. Boa noite, pessoal. Sejam sempre todos bem-vindos a essa casa. E como é a gente já vai entrar em recesso aí dos 15 dias, vou me atentar a 2 assuntos nessa palavra livre que precisava de solução, vereadora Tereza, ao longo desses 15 dias. Que acho que esse legislativo fica disposto a solucionar problemas como do transporte escolar que nós estamos hoje no município. Mas o primeiro assunto que eu queria abordar é sobre uma indicação que nós fizemos a pedido do servidor na semana passada, dizendo da legalidade de você poder pagar. Hoje nós pagamos 20% de insalubridade para o pessoal da saúde, incluindo merenda, motoristas e limpeza, que estão aí na frente da prevenção e no combate do Covid-19, que já passamos de 50 mil mortos. E é uma realidade, nós estamos rezando para que não chegue, mas se chegar, nós precisamos estar preparados, e uma das formas de você demonstrar esse preparo é você valorizar o servidor que está na linha de frente. E hoje nós pagamos 20% de insalubridade, e o que da indicação está pedindo, que esse valor seja estendido para 30%, que é o valor máximo pago pelo menor valor pago pela municipalidade. Ou seja, senhor líder do prefeito, está aí uma demanda para o senhor buscar para nós, que vai dar uma diferença por servidor de R$ 104. Não é uma diferença tão grande para os cofres públicos, ainda mais uma prefeitura que tem dinheiro como a nossa. Um outro assunto que eu quero abordar é em relação às empresas de transporte escolar. Tem sido um assunto já discutido em outros municípios, foi feito aí por outros municípios, pelo presidente da Somasul, Caravina, pedindo uma orientação do Tribunal de Contas do que fazer com esse pessoal. Só paga se rodar. Não está rodando, não é em virtude deles, não é eles que pararam por conta, é em virtude de força maior, no caso do Covid, e eles estão sem receber. Ou seja, essa é a atividade principal desses empreendedores, desses empresários do transporte escolar. Se ele não recebe nem para ele conseguir cumprir os compromissos dele de alimentação na casa dele, estudo com os filhos e as contas que não param, água, luz, como é que ele vai honrar o compromisso com os prestadores de serviço dele, que são os motoristas? Então está aí uma demanda que é a hora do prefeito Cacildo, quando eu falo de copiar o que é bom e não o que é ruim apenas, essa é uma hora. Essa é uma hora do prefeito partir para a linha de frente com um promotor, com um Tribunal de Contas e dizer, gente, espera aí, então eu quero ser o primeiro
a fazer aí esse pagamento, essa antecipação do contrato de trabalho para os do pessoal do transporte escolar. Que eles estão gritando, e o que a gente ouve é, não. Qual que é a medida? Fechar, parar, não fazer. E não é assim que se resolve. Em outros municípios, tem como eles fazerem atividades secundárias e conseguir complementar essa renda. Aqui não tem como. Então, é um pessoal que grita por socorro. E um pessoal que, infelizmente, vereador Messias, tem medo de se manifestar. Porque existe a perseguição no nosso município, e aí o pessoal fica batendo na nossa porta. Pelo amor de Deus, vocês não vão fazer nada. E a gente faz, a gente grita. Então, estou mais uma vez colocando a minha pessoa, enquanto vereadora, presente nesse legislativo, e tenho certeza que todos os colegas se juntam nessa luta, porque outros municípios têm feito projetos pela Câmara Municipal, logicamente que enviado pelo Executivo, vereador Cleudenide, porque trata de orçamento, mas não é uma mudança de orçamento, porque o contrato do transporte escolar já está presente na nossa dotação orçamentária. É apenas uma autorização, ou seja, uma divisão de responsabilidade. E essa é a hora do Legislativo se unir ao Executivo. Se precisar ir falar com o promotor, vamos falar. Se precisar marcar uma audiência no Tribunal de Contas, vamos marcar. Mas o que não pode é simplesmente falar, olha, se você não está rodando, eu não posso pagar. Isso não dá para deixar nessa situação. Uma outra coisa, uma outra saída e solução, vereadora Tereza, para o prefeito Cacildo, é a abertura do estado de calamidade, que permite a ele fazer o pagamento dessas antecipações de contratos que já estavam vigentes. Assim dá mais um motivo de legalidade. E um outro motivo que o estado de calamidade permite, que é importante a gente ter isso diante da presença do Covid, é que ele autoriza a contratação de mais servidor. Ou seja, nós podemos aí, André, passar dos gastos que foram orçados para esse ano, devido ao Covid-19 e o estado de calamidade. Então, ele tem o lado negativo para o prefeito que quer roubar? Claro que ele tem. O cara não faz licitação, o cara, se for uma obra de 180 dias, ele pode fazer sem licitação nenhuma, escolher uma empresa dele. Mas eu prefiro hoje pensar que o nosso prefeito Cacildo, pelo que ele prega de honestidade e trabalho, eu quero acreditar que agora, no momento de Covid, no momento de você preservar a vida, isso não vai acontecer no nosso município. E esse recurso que vai vir com o estado de calamidade, ele realmente seja usado para isso. Porque nós abrimos um estado de calamidade sem ter nenhuma movimentação de prevenção para o Covid. Não se tem barreira sanitária, não se adquiriu material em tempo hábil. O material que vai chegar aqui, vai chegar com um prazo de quase 60 dias. Para você ter uma ideia, nós não temos hoje termômetro. O que se foi feito foi ter colocado aquela barraquinha ali na frente do hospital, diga-se de passagem, sem colocar as roupas especiais nos atendentes, sem cuidar da vida daquele pessoal que está na linha de frente, e quem dera da população, que a gente não está vendo isso. E mesmo assim, foi aberto um estado de calamidade e aprovado pela Assembleia. Então, diante disso, vamos usar isso em benefício da população. É possível legalmente de fazer essas coisas e estou me colocando à disposição, senhor presidente, junto com o jurídico da casa, que consulte o jurídico do Executivo para que a gente possa solucionar esse problema, principalmente do transporte escolar. Pedindo, vereador Cleudenide. Uma parte, um momentinho. Desde já eu agradeço, vereadora. E sem falar ainda que hoje nós estivemos aqui nesta casa, a secretária de Educação, eles até preocupados como que vai fazer, porque não fecha o mínimo que a educação tem que aplicar no município, é 25%. E devido ao transporte, a merenda escolar não está tendo esse custo, o município hoje está tendo a despesa entre 15% a 18%. Então não alcança o porcentagem que é obrigatório pelo Ministério da Educação, que é lei federal, que qualquer administrador tem que gastar 25% da sua arrecadação na educação. Obrigado, a parte. Ou seja, em outras palavras, Vossa Excelência quer dizer que tem dinheiro sobrando.
é só a gente achar aí um meio da legalidade para poder ajudar esse povo, que só quem pode fazer alguma coisa por eles somos nós. Logicamente que com a ajuda do prefeito, que quem tem a caneta para esse tipo de coisa é o prefeito Cacildo. Boa noite, sejam bem-vindos. Com a palavra o vereador... Com a palavra o vereador Messias. Boa noite a todos. Cumprimento aqui meus companheiros vereadores, nosso presidente desse legislativo, Rui. Agradecer também aqui o Nô, a Johnny, e todos aqui que compareceram, sua esposa, Nô, nesse momento. Vejo aí a necessidade de vocês desses implementos, né? Que até porque as limitações que se passaram, aqui existia uma horta e esse implemento ficou aí parado a vida inteira. E hoje vocês estão utilizando esse implemento que é de grande importância para vocês. E se Deus quiser, hoje vai ser aprovado e vocês precisam de mais desse implemento que vai estar nos ajudando. Até porque esse trator ele só arrasta mesmo um terraceador, né? Terraceador não, uma grade rotativa para fazer os canteiros. Então não vejo aí uma roçadeira, um implemento para atender na horta a lista de vocês lá. E vocês têm o meu respeito, que vocês produzem o alimento na mesa de cada cidadão de Santa Rita do Pardo. E qualquer prefeito que eleito for, precisa de manter essa parceria com vocês, né? Vocês produzem, trabalham, e vocês são uma equipe, né? Vocês trabalham numa equipe e vocês produzem muito bem uma lavoura de qualidade e uma verdura de qualidade. Então que Deus abençoe vocês trabalham no coletivo, né? Vamos dizer hoje, para pagar uma diária hoje para mexer com a horta, vamos por R$80. Para você vender um pé de alface por R$3, então é difícil. Então vocês trabalham no coletivo que favorece esse gasto. Então vocês têm tá de parabéns. Que Deus abençoe todos vocês, toda a equipe de vocês. No nome do Nona, de onde sua esposa, que todos que trabalham, né, unidos nessa produção aí, que vocês produzem a lavoura também, para atender todas a merenda escolar, né, todos que produzem aqui. E falar, o vereador, senhor presidente, e falar do transporte escolar. A vereadora Tereza, o vereadora Monique, o Josué, o Rui, nós tivemos uma reunião com o prefeito para pagar 30% para o transporte, né? Mas tinha uma revolução que foi feita pela pandemias que falava que podia pagar. Depois teve um parecer que não podia pagar. Então ficou do jeito que está. E eu entendo que o transporte escolar, eles assinam um contrato. Meus irmãos também tem uns ônibus escolar. Puxa aluno. Todos, Beto e Zé Lima, né? Então a gente vê a necessidade, sim, do transporte, né? Que não é fácil essa situação aí. Porque quando eles vão puxar uma linha, trabalhar numa linha, eles têm imposto para pagar, tem motorista para pagar e tem despesa também, tem os cargos de todos os funcionários que é registrado. Então, merecidamente, sim, ver alguma coisa para atender o transporte escolar, as empresas, né? Sim, vereador, pode falar. Cedido. A questão do transporte escolar, hoje nós estávamos conversando e teve o decreto federal, estado de calamidade ao nosso município. Então, já que eu acho que tem estado de calamidade, que a gente não teve nenhum caso aqui, que dava a seguridade de pagar o transporte escolar. Como eu sou presidente da Comissão de Educação, Saúde e Promoção Social, hoje eu estive conversando com o Cacildo e disse para ele: Cacildo, como que vai ficar essa situação do transporte escolar?
né? O município vai receber recurso, né, estado de calamidade, e o transporte escolar ele não consegue receber. Isso está em todos os municípios do estado, mas tem que ter uma legalidade, porque eles também não têm culpa de ter a pandemia, né? Então eles ficaram sem receber, eles têm funcionário, eles têm oficina, eles têm, enfim, imposto para pagar, então vira uma corrente. Eu falei com o prefeito hoje, ele falou, até no momento não tem jeito. Eu falei, gente, então vamos entrar na justiça, porque a justiça vai dar legalidade até para o prefeito pagar. Não é que você vai entrar contra o prefeito, mas dá a legalidade. E muitas empresas, elas têm medo de entrar e depois ficar com restrição e não conseguir mais concorrer à licitação da prefeitura. Mas, diante dessa calamidade que decretou o município, eu acho que vai haver uma legalidade. Eu não tenho certeza, mas a gente tem que conversar. Quanto à pandemia que a vereadora estava falando, hoje também falei com o prefeito na questão do hospital, que eu estive no hospital ontem e eu vi funcionário transitando dentro do hospital sem máscara. E eu falei assim, gente, é um absurdo. Vamos pedir para que Deus abençoe nós, que não entre aqui essa doença, porque vai alastrar. O despreparo é demais. Então, quero dizer a vocês que estão aqui hoje, que essa Câmara devolveu para a Prefeitura 100 mil reais. E que eu e o vereador José Messias e o Michinho conseguimos 80 mil também, através do Zé Teixeira, para ajudar na pandemia. E eu vejo o despreparo hoje, sim. Eu estive no hospital, eu não vou mentir, eu vi e pedi a Deus para que não aconteça e não chegue a nenhum caso a nosso município. Em todos os municípios, a gente pede para que todos não aconteçam, né? Mas a gente vê que Bataguaçu já está subindo. Então, a gente tem que se preparar melhor. E é isso, vereador. Eu sou solidária, vereadora Monique, as suas palavras enquanto a saúde, enquanto a educação. Obrigado, vereador Messias. Quero falar aqui no Tereza Cristina, eu e a vereadora Tereza e o vice-prefeito Milton, nós conseguimos um valor do abastecimento, né, da implantação desse sistema de água do Córrego Dourado. Foi no valor de R$ 4.438.775,72. O Córrego Dourado já foi executado, né? E ficou o São Tomé, que a empresa teve essa semana aqui, e acho que começa a executar o serviço na quinta-feira, né, do São Tomé. O São Tomé é 3.504 metros de rede, com a caixa d'água, deixar tudo instalado para vocês, né? Então, vocês tenham a calma que vai ser atendido. Liberou a verba, que essa foi a emenda que a gente conseguiu com a Tereza Cristina, no valor de 438 mil, né? Então, a gente vê aí, estamos trabalhando para atender e buscando recursos com nossos representantes para atender a nossa população. Vocês viram uma patrola zero rodando aí? Foi eu que consegui, uma vereadora Tereza e o vice-prefeito Milton, custou mais de R$500 mil com a Tereza Cristina. Tereza Cristina, nossa ministra da Agricultura, que hoje é a mãe, né, de Mato Grosso do Sul, não só de Santa Rita do Pardo, do DEM. E também conseguimos um caminhão caçamba com a Mandetta, que está aí também atendendo o nosso município, um caminhão caçamba zero, está aí atendendo. Então, estamos trabalhando para fazer o melhor para o nosso município. E também falar, o vereador Tereza, do 80 mil, né, que a gente conseguiu com o Zé Teixeira, para atender na pandemia, para comprar álcool gel e máscara, para atender a saúde da nossa população. E estamos aí. E falar também com a emenda da Tereza Cristina para fazer asfaltar a rua, que o Josué falou na próxima sessão, Alvira Castro de Araújo. Toda a avenida e todas as ruas cruzando daquela avenida, né? E somos sabedores que no projeto estava para fazer o solo brita, né? Para fazer o solo era cascalho, mas como não tem cascalho na região, não consegue, eles teve que mudar o projeto para solo cimento, então demorou um pouco. Mas está aí uma obra de 800 mil que vai ser atendido, mudou para solo cimento, que vai ser atendido. Eu acredito que até o dia 30 inicia essa avenida do Alvira Castro de Araújo, que é também uma emenda da Tereza Cristina. E falar, vereadores, eu tive uma conversa, uma reunião lá com o engenheiro que vai assumir agora, foi possado, né, Josué? Estava eu, o Rui e a Tereza. Eu gostei da fala dele, porque vocês entenderam, né? Hoje, nós temos que ter uma usina aqui na nossa cidade, que a massa asfáltica, quando ela sai de Campo Grande, ela sai com 150 graus, então ela perde a temperatura, então não fica um serviço de qualidade.
E eu gostei da fala dele, que vai montar uma usina aqui. Para fazer, não vai ter o transporte, né? A usina aqui, eles vão atender mais rápido, fazer todo o recapeamento da cidade. Então isso vai favorecer muito a usina na nossa cidade. Até porque foi questionado aqui sobre a rua, a avenida, as duas avenidas lá, que foi feito da avenida, as duas avenidas lá, João Gregório. Então, aquele asfalto, a base foi boa, mas o asfalto saiu de Campo, a massa asfáltica veio de Campo Grande, então vem no caminhão. Então ela perde a temperatura, ela sai com 150 graus e ela perde a temperatura. Então chega e não fica um serviço de qualidade. Mas a população está contente daquela região ali. Você vai lá nos moradores, estão todos contentes. Bem melhor, ficou bem melhor do que aquele asfalto que eles falam daquele projeto, que eles falam daquele asfalto, que eles querem. Isso, ficou bem melhor do que aquele asfalto lá de Santa Luzia. Então, eu quero falar, vereador, senhor presidente, foi assim? Falar, senhor presidente, eu recuperei várias ruas aqui da nossa cidade. Então, foi questionado há poucos dias sobre essa rua aqui, a rua José Joaquim Cecílio de Lima. Mas a rua Joaquim Cecílio de Lima, esse asfalto foi a empresa que fez o esgoto da nossa cidade, ela só fez, ela fez o serviço de má qualidade, a recuperação da massa asfáltica. E eu recuperei a rua da Neide para baixo, ali no Nilson, e fiz a rua ali também a José Alves Barroso, que é onde mora o Cido fotógrafo ali. Então recuperei várias ruas e fiz vários serviços da nossa cidade. E muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Josué. O senhor tem 10 minutos, vereador. Oi. Cumprimentar a Vossa Excelência, presidente, na pessoa do No aqui, que é conhecido, permita falar no. Cumprimentar a todos aqui presentes. Eu quero dizer que a Comissão de Educação, que envolve aí a questão do transporte escolar, que poderá, o órgão oficial da casa, que é a Comissão Permanente, vereadora Tereza, Vossa Excelência é a presidente dela, depois o Antônio Coral e o Cleudenide, se inteirar desse assunto, né, da SomaSul. Eu tenho uma cópia aqui, eu não sei se a Vossa Excelência tem dessa cópia, que é desde 12 de maio, que foi assinado aí pelo Caravina, prefeito da SomaSul e presidente, tem até o site, tudo, e eu não vi nessa casa nenhuma movimentação sobre esse respeito. Até então, porque nós estávamos formando ainda as comissões permanentes, que é recente também na casa, maio, dia 12, junho, né? Então eu quero passar para Vossa Excelência, a vereadora Monique vai passar uma cópia também lá, e nada mais justo da comissão agora estabelecida, com os 3 membros, né, fazer audiência, aquilo que achar conveniente de dentro da competência, né, sobre esse assunto. Eu quero falar da minha indicação, adaptar o prédio do Mercado Municipal João Correia Neto, haja visto, em frente à Câmara Municipal aqui, nós temos aí a gerência de saúde. Então aquele prédio está ocioso, né? Já houve várias tentativas de várias coisas funcionar ali. E um dia, passando ali com o prefeito, eu dei a ideia para ele e falei: prefeito, o senhor pode aqui, dar uma adaptação aqui, trazer a promoção social, trazer a Secretaria de Saúde, e fica bem localizado, né? Mais fácil, né? Porque se fala que a gerência vai lá no prédio no Paço Municipal Novo, Geraldo Martins, e a gente deu uma ideia e o prefeito possivelmente será atendida essa indicação. O vereador Messias tem falado das conquistas, não diferente dos outros vereadores, principalmente quando a Silmara Braga, né? Ela ocupou a pasta de secretária de saúde e nós trouxemos muito dinheiro a nível de estado, né? Vou citar o vereador Nide, trouxe uma van da Simone Tep no valor de R$190 mil,
trabalho do vereador. Nós trouxemos 500 mil reais, tudo efetivado, foi direto para a saúde, através do Eliseu Dionísio. A reforma, né, a vereadora Tereza, junto com o Luiz Carlos, nós trouxemos o aparelho de ultrassom que não tinha, está lá no hospital, moderno. Laboratório, os aparelhos do laboratório eram alugados, foi conquista nossa aqui, do vereador, através do Amarildo. E muitas conquistas, a Câmara ajuda a população. Mas, recentemente também foi citada a João Gregório Rodrigues, quando ela estava no leito natural, cheio de buraco, barranco, ninguém criticava, era poucos. E às vezes até os moradores não se pleiteavam o tanto, achando que era coisa até impossível, e não foi. Né? Nós agilizamos, eu sou o autor, né, do pedido daquela pavimentação, foi efetivada. Quando houve o mesmo incidente de projeto, de não ter aqui o material que foi licitado, nós acionamos, nós fomos a Campo Grande. O vereador tem que andar, tem que buscar. Ele tem que sair do seu município e ajudar a comunidade, buscar trazer recursos. Que nem o vereador Júlio, tem uma patrola? Tem. Por quê? Porque ele foi lá em Brasília, ele foi em Campo Grande. Ah, mas está usando diária. É diária para isso mesmo. É direito. Crime é se não ir, pegar e não ir. Porque se nós não tivéssemos utilizados o mecanismo que é dado para nós, que os vindouros vereadores, os que permanecerem, é direito. Então você tem que trabalhar. Eu estava citando hoje que o esgoto da nossa cidade estava parado há mais de um ano. Eu fui um cidadão, ele perguntou por que o esgoto tinha parado. E eu fui buscar essa informação para ele. E o prefeito disse, faz mais de ano, está lá na parte dos engenheiros. E eu fui lá, prefeito, autoriza eu correr atrás disso aí. Eu fui na Funasa. Você sabe quanto que estava parado lá? 1.700.000 reais. Eu peguei o meu direito, peguei a diária, fui lá, com 5 dias tinha $500 mil na conta. Então o trabalho do vereador é ajudar o executivo, é ajudar a municipalidade. Então nós fazemos esse trabalho que é nosso direito, e nós temos trazido muitos benefícios. O vereador tem trazido, ajudado o prefeito, trazer muito benefício para a cidade. Então esse é o nosso papel, nós temos a consciência tranquila, né? A vereadora Monique trouxe o parquinho lá, aqueles playground, né, para as crianças. Ótimo, cada vereador tem a sua participação, cada vereador tem a sua contribuição dentro do município. O vereador Rui, juntamente com o vereador Toninho, está programado para chegar aí uma de 14 toneladas, uma reta escavadeira, que vai ser que vai ser muito utilizada na questão de tanque, que é um sonho, né? Você agora com frigorífico ali em Bataguaçu, prestes a ser inaugurado, então criando da piscicultura. Então o vereador, ele é importantíssimo, né? Desde que ele queira trabalhar, senão é uma voz no vazio aqui. Passa 4 anos, não tem o que apresentar, né? Então fica difícil. Então nós trabalhamos. E a questão da decretação de calamidade pública, né? Está aqui, ó. Tem um trabalho do Eduardo Rocha. E diz o seguinte, que o prefeito autoriza, o chefe pode autorizar, mediante decreto, a abertura de crédito extraordinário, previsto na Constituição Federal, movimentação, dotação, meio de transposição, remanejamento, transferência, e a utilização da reserva de contingência. Então é um mecanismo que dá todo esse direito para que as pessoas sejam. Eu acompanhei uma movimentação, um treinamento que houve aqui na Câmara. Teve também, me salve se eu estiver enganado, que também tiveram em Brasilândia também. E o nosso pessoal da saúde, eles têm feito o que eles podem. Eu acredito, se nós estamos sem nenhum caso aqui, é porque geralmente eles estão
fazendo o que pode e buscando fazer o melhor. Né? Haja visto que nós temos aqui aparelho de 20 anos, né, o respirador. Então a gente fica esperando que as coisas aconteçam. Nós devíamos ter prevenido antes, não é isso? Então, e as coisas justamente veio onde o país inteiro, um problema licitatório, as empresas superfaturando, né, e as coisas mandando ofício que não poderá atender, mesmo ganhando licitação. Então a gente viu que teve todo esse problema aí. Eu estou aqui para dizer a realidade. Então a gente tem acompanhado, parabéns para a equipe da saúde, enfrentando todo esse trabalho. Nós vemos aí toda as empresas doando máscara, ajudando, o governo do estado, a Câmara Municipal, né, cidadãos representados, né? Então eu vejo que Santa Rita está de parabéns. Está de parabéns, esse é o caminho, mas nós reforçamos. Nós temos que nos preparar cada vez mais para que nós continuemos assim, né? E acima de tudo, pedir a Deus que nenhum caso venha acontecer, né? E se acontecer, a gente esteja preparado para que não contamine aí mais pessoas. Peço que a vereadora Tereza, vice-presidente, assuma a presidência para que eu vá na tribuna. Com a palavra, vereador Rui. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos. Senhores vereadores, pessoas que aqui nos assistem, nas últimas 3 sessões, vereador Claudenide, eu fui muito criticado aqui sobre o regimento interno, que eu não estou cumprindo o regimento interno, que... Só que crítica, você não tem esse negócio de crítica construtiva. Me criticaram, só que não sei por que razão, se é por falta de conhecimento no regimento interno ou só para criticar mesmo. Sobre a pauta da sessão, até hoje mesmo fui questionado, não vou mencionar o nome de ninguém, mas eu fui questionado. Sobre esse artigo aqui, ó, vou até ler ele aqui, porque não sei se é falta de informação, o que é falta de... ou é só para criticar mesmo. Artigo... não, é esse aqui. Artigo 167. A pauta da ordem do dia será organizada 24 horas antes da reunião, obedecida a seguinte ordem. Matérias em regime de urgência, vetos, matéria em redação final, matérias em discussão e votação únicas, matéria em segunda discussão e votação, matéria em primeira discussão, moções... Aí, parágrafo 1º. Obedecida essa classificação, as matérias figurarão ainda segundo a ordem cronológica crescente. Artigo 2º. A disposição das matérias na ordem do dia só poderá ser interrompida ou alterada por requerimento de urgência ou de adiamento apresentado no início ou no transcorrer da ordem do dia e aprovado pelo plenário. Só que estão me questionando que eu tenho que dar publicidade. Aqui no regimento interno não fala que eu tenho que passar a pauta para ninguém. É uma prerrogativa do presidente. Se eu quiser passar, eu passo. Se eu não quiser, vai ficar tendo conhecimento da matéria aqui, na hora da sessão. Só que não criticando, mas trazendo a solução, porque criticar é fácil. Dura, talvez, você procurar ajudar a trazer a solução. O vereador Claudenide e o vereador Josué trouxeram a solução. Alterar o regimento interno, porque eu não sou presidente, eu estou presidente. O ano que vem é outro presidente. Então, vamos alterar o artigo 167 do regimento interno, que aí, depois de aprovado esse artigo, vamos pôr a pauta no mural para dar publicidade. Mas eu não sou louco de descumprir a lei. As leis foram feitas para ser cumpridas. Mas fui 3 sessões, palhaçada, brincadeira, ditador, não sei o que lá. Só que estavam querendo que eu descumprisse o regimento interno. Se outros presidentes fizeram, não estou dizendo que descumpriram, mas é prerrogativa do presidente. O presidente, se quiser dar publicidade, dá. Se não quiser, dá na hora. Só que agradeço ao vereador Claudenide e Josué, vamos mudar o regimento para dar publicidade. Mas chateia, porque se fosse uma coisa com clareza, com
Mas é só para quanto pior melhor, para palhaçada mesmo. Ninguém faz para ajudar. Inclusive, tem até um requerimento protocolado aqui nessa casa, aqui, ó, sobre esse assunto do artigo 67. Está protocolado o regimento número 24. Para mim responder sobre, querendo que eu infrinja o regimento. Deve ser, não sei. E sobre a pandemia, se Deus quiser, essa doença não chega aqui em Santa Rita. Se vir, não vai chegar. Santa Rita é abençoado. O povo trabalhador, né, Se chegar, vai lá para São Tomé. Aqui em Santa Rita, não. Né, Colibri? Brincadeira, tá? Não, desculpa. Mas... Senhor presidente, Concedido, vereador. Gostaria de acrescentar, não totalmente na fala de Vossa Excelência, Certo. mas dizer que da inauguração da Casa do Velório, né, que foi feito, né, e a gente fica aí, obras sendo realizadas, inauguradas, né, haja visto o desconforto que estava ali, naquele salão improvisado, e o prefeito municipal entrega para a população uma excelente reforma. E dizer para Vossa Excelência que a pauta que Vossa Excelência está dizendo na preparação é questão de uma obrigação do presidente de preparar os trabalhos. Regimento anteriores, nós reunia até a mesa diretora para junto deliberar. Então, eu creio que essa solução trará mais um conforto para nós, porque nós, vindo nesta casa, nós já encontramos aí, em tempo hábil, né, para ver essas matérias. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pelas palavras, vereador. Mas é isso. E parabenizando, você dizendo aqui do prefeito Cacildo, mais uma obra inaugurada, né, uma reforma, mas que fica para lá, Casa de Velório. Obrigado pela presença de todos, um forte abraço e que Deus nos abençoe. Esse trabalho ao vereador. Meu prefeito da história. Passando a ordem do dia, em atendimento ao artigo 64 do nosso regimento interno, determina o primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores, para que possamos iniciar a ordem do dia. Antônio Coral Costa. Cleodenir de Ferreira de Freitas. Presente. Aimee Monique Castro Lima Garcia. Presente. João Freire Leite. José Messias de Souza. Josué Nogueira Martinez, presente. Luiz Carlos do Prado Rodrigues. Rui Fernandes Castelo Branco. Presente. Tereza de Jesus da Silva Souza. Presente. Havendo quórum para deliberação, declara aberta a ordem do dia e comunica as matérias a serem deliberadas. Discussão e votação dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei ordinária número 004 e 005/2020. Discussão e votação dos projetos de lei número 004 e 005 de autoria do Poder Executivo Municipal. Discussão e votação do projeto de lei ordinária número 004/2020 de autoria do Poder Legislativo Municipal. Discussão e votação da portaria número 027/2020. Coloco os pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei ordinário 004/2020 em discussão. Não havendo discussão, coloco os pareceres em votação. Os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Com a aprovação dos pareceres, peço ao primeiro secretário que efetue a leitura do projeto de lei ordinário 004/2020 de autoria do Poder Executivo Municipal. Senhor presidente, este projeto já foi lido na sessão anterior. Gostaria que Vossa Excelência ouvisse o plenário. Consulta o plenário pelo requerimento verbal do vereador Josué Nogueira. Aprovado, vereador. Com a aprovação, coloco o projeto de lei ordinário número 004/2020, que,
autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder em regime de comodato para a Associação Mista dos Produtores Assentamento São Tomé, AMPAST, os equipamentos que menciona e das outras providências. Em discussão. Com a palavra o vereador Cleudenir de Ferreira de Freitas. Discussão. O senhor tem 10 minutos, vereador. Senhor presidente, companheiros vereadores, vereadoras, pessoas que aqui se encontram, quero cumprimentar ali os parceiros do assentamento São Tomé, na pessoa do Valdionor Popular No. Falar a respeito desse projeto, até enquanto protocolado e depois distribuído para as comissões, principalmente a Comissão de Legislação, o qual eu faço parte, sou relator. Talvez fui um pouco criticado no início, devido a algumas diligências para poder fazer, mas quero aqui mencionar e dizer, na tua pessoa, Valdionor, que esse é o papel do vereador, enquanto relator da Comissão de Constituição e Redação Final. Só para ter uma noção, todos os projetos que passam nessa casa têm que ser passados por essa comissão, que é ela que analisa os projetos, os documentos que acompanham, para poder ver a sua legalidade, sua constitucionalidade, e para poder até passar mais tranquilidade para as outras comissões sobre os seus trabalhos e os próprios companheiros vereadores. Enquanto relator, algumas coisas de início, junto com o vereador Josué e a vereadora Tereza, nós pedimos no primeiro projeto, estava o CNPJ, no nome de pessoas que nem moram no nosso município, e que já não era a realidade atual. Pedimos para que fosse corrigido, foi retirado aquele projeto e mudado. Voltou a legalidade. Quanto ao projeto, analisamos, vimos o que é necessário e o projeto e sim embora em bom teor. Só que aí realizando leitura dos documentos que acompanham, que aí que posso dizer que a ata da eleição, da regularização do estatuto pela diretoria, tenho que dizer a Vossa Excelência que tem que tomar alguns cuidados e tomar algumas providências que não cabe a nós, vereadores, a esse legislativo, fazer algumas correções, que talvez documentos faz e acaba tendo alguns equívocos de citar artigos ou até outro documento, e que ali pude deparar da ata da associação com o estatuto que tem divergências, que aí posso fazer assim para poder algumas comparações, dizendo, realizando a leitura na ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 28 de 2 de 2020, conforme cópia anexo, que eu recebi essa cópia que eu pedi, do projeto de lei, constatei algumas divergências na redação, conflitando ou colocando em dúvida o seu teor, onde passo a explanar. A primeira página, na 8ª linha, a redação remete ao artigo 69, e o assunto trata nesta frase, remetendo ao impossível término da gestão e não seja realizada a eleição, dirige a atenção ao artigo 69. Em sequência, compulsando o referido artigo, o mesmo trata do assunto da eleição, e sim uma condição de vedação e atuação do primeiro secretário. Então, lá no artigo do estatuto, ele não fala nada de eleição, ele fala do compromisso do tesoureiro, que é isso que eu sempre gostei de analisar, que quando se pega um documento nosso aqui, que vem um projeto para alterar uma lei já vigente,
você tem que comparar aquela lei que tem para poder você dar o direito de mudar ou não, porque talvez fala que está mudando um artigo e é um outro que está citado. Esse cabe a nós, vereadores da Comissão de Constituição, analisar isso daí. E já por esta razão, entendo que a presente ata se encontra maculada e, ou pior, não para por aqui. Em continuação, me deparei com o assunto que trata da vacância, apontando para o parágrafo único que não consegui fazer a remissão, uma vez que o artigo 69 é o último citado, esse não tem parágrafo único. Então, citaram, mas não existe. Estou espantado no artigo 42, traz menção do impedimento das vagas e devendo aí para o artigo 42 do Estatuto e temos a seguinte redação. A partir do registro desse Estatuto Social, desta associação, revoga as disposições anteriores, relativa à administração dos atos eleitorais, prevalecendo neste ato em sendo exercidas as funções dos pleitos eleitorais em Assembleias Gerais por uma comissão eleitoral nomeada e empossada formada por 3 pessoas associadas, que esteja de acordo com as normas estatutárias após serem escolhidas e aceitem ata específico que terá a seguinte autoridade administrativa dos atos pleitos eleitorais. Claro que esteja esse artigo 42, não trata em nenhum momento de vacância ou impedimento e, consequentemente, o artigo sendo o 43 não se refere ao assunto. Então, esse artigo onde na ata está dizendo que é da eleição, não se trata dela também. Demonstrado até que a redação que está na ata da Assembleia é gritantemente diferente daquele no Estatuto ora anexado. Então, a ata está uma coisa, mas se refere ao Estatuto quando o Estatuto trata de outra coisa. Além dos demais registros, aqui a importância presente da ata, que em seu título trata de assunto de extrema importância, vejamos a ata da alteração da reforma do Estatuto Social, eleição aposta diretoria executiva, Conselho Municipal de Santa Rita do Pardo. Extrai-se que muitos assuntos foram tratados, todos toque de caixa, e começa a procurar uma justificativa plausível para essa ânsia de resolver tudo em momento único. Ainda entendo que a comissão eleitoral criada era coordenar os trabalhos eleitorais e não a Assembleia, conforme está expresso na redação da ata, transcrevo. Então, até a comissão era para tratar só da parte eleitoral da associação de vocês, e aí acabou na ata, o assessor jurídico de vocês colocou como ele tratou todos os assuntos no mesmo momento. Nomeado para auxiliar a comissão eleitoral, exposto os senhores presentes, teve a aprovação por unanimidade a comissão eleitoral para exercer a função presidir, secretariar e administrar esta Assembleia Geral Ordinária. Em sequência, o senhor Pedro Modesto toma assento à mesa e preside esta Assembleia Geral, tendo como secretário Gilberto Neves, retomando os seus aposentos, tendo outro ponto que observei é que a ata remete à concessão de um mandato de 4 anos. Em suas datas, temos 4 anos e 1 dia. Porque quando se fala lá do dia 28 de fevereiro e passa até 28 de fevereiro de 4 anos, ele não é, ele teria que ir até dia 27. Dia 28 a 28 dá 4 anos e 1 dia. Na sequência, remete o mandato de um presidente executivo por tempo indeterminado, que até na reunião Vossa Excelência teve aqui e falou que não imaginava que seria desse tipo, porque o Estatuto diz ali que se vai fazer eleições para os outros cargos, presidente e executivo, ele é por tempo indeterminado, não se faz eleição para presidente mais. E que se espanta é de que estamos tentando ampliar a democracia com alternância de poder, me deparo que com o afronto de princípios constitucionais vigentes, continuando a leitura, me preocupa imensamente, pois foi aprovada nova redação do Estatuto sobre a ordem da folha 4, ficando gritamente conflitante a redação dessa ata com o novo Estatuto. Já em relação ao anterior,
estatuto, o mesmo não acompanha o presente processo, ficando impossibilitado de realizar análise se atendeu às exigências, às readequações. Ainda tocante à publicidade do edital de folha 45, temos ele anexado, mas não informa onde e como foi divulgado para conhecimento público, e temos uma ficha de associado colacionado a esse processo. Peço ainda aos demais os 10 minutos. Já concluí os 10? Obrigado. Eu passo 2 minutos do meu tempo, senhor vereador. Desde já eu agradeço, vereador, fico muito grato. Então aí, só para poder lembrar, o Valdinor, não sou contra de maneira alguma o projeto, mas para Vossa Excelência, que a associação ter o direito de receber alguns outros benefícios, talvez se não fazer regularização quanto mais rápido possível, pode ser que algum poder exige a retificação da ata com o estatuto. E espero que, no caso, após a aprovação desse projeto, não seja igual um projeto que nós foi tramitado aqui em 2015, que foi concedido o valor de R$1.000 para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais em 9 parcelas, que seria de R$1.000, e o sindicato não recebeu nenhuma parcela. Obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Josué. O senhor tem 10 minutos. Presidente, quero agradecer os colegas Nietzsche e Tereza, o qual eu presido a Comissão de Legislação. Quero enaltecer o trabalho que tem aqui uma cópia do SEBRAE, que diz o seguinte: a iniciativa do município de Santa Rita do Pardo, MS, prevê a distribuição de alimentos frescos oriundos da agricultura familiar em forma de cestas. Com a pandemia nacional que levou à suspensão das aulas de rede pública de ensino, os agricultores de Santa Rita do Pardo, MS, passaram a entregar a sua produção para a assistência social do município. Os alimentos são distribuídos para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, de insegurança alimentar. A ação faz parte do programa Mesa Verde, aprovado por esta casa aqui, que prevê a compra pela Prefeitura de produtos frescos in natura dos agricultores locais e a distribuições em forma de cesta. Quero parabenizar vocês, Loló, dizer que eu acompanhei também um retrospecto do primeiro, quando vocês iniciaram, e ali no gabinete do prefeito, a Suzano, né, a empresa, e colocou todos os gráficos, todos os percentuais, o que vocês sabiam, o que foi implantado, a parceria, e a gente pôde ver que vocês tiraram de letra. A gente pôde ver um resultado positivo de vocês trazer da terra também hortifruti granjeiros, né? Isso. Produtos da horta, e trazer para alimentação, trazer no mercado e fazer uma fonte de renda, né? Mais uma fonte de renda. E a gente fica contente, essa casa tem apoiado, todos os vereadores têm apoiado. E a gente vê a dificuldade de vocês também em trazer esse alimento para que ele permaneça cada vez mais saudável, né? O transladado dele de lá para cá, o trator, né? Um trator que está parado aqui, e a gente vê que se for para ocupar numa gradiação para agropecuária fica um pouco difícil, que é um trator de porte menor. Tem tudo a ver, é a cara de vocês. Então essa Câmara, eu creio que todos os colegas nós estamos discutindo essa legalidade. A Câmara, as comissões, ela faz as diligências, mas as diligências mais para conhecimento, e essa diligência que foram feitas, a gente agradece, né? Liguei para a Vossa Excelência, de imediato trouxe toda a documentação, a gente fica contente, a gente agradece, mas é uma coisa que nada impede a aprovação desse projeto, poderá ser regularizado, não tem nenhum impedimento ilegal, não tem nenhuma fraude.
questão de reajuste, e até bom para Vossa Excelência já aproveitar, fazer aí uma convocação, uma assembleia extraordinária e já organizar toda essa situação. Eu só percebi uma coisa, uma atenção especial em cima desse projeto e uma romaria nessa casa. Eu não posso negar isso, me estranhou bastante, e até pessoas do próprio assentamento de vocês, e buscando algo, né, identificando coisas e tal, e a gente fica um pouco desconfortado, porque todos são amigos da gente, né, os que vieram, os que estão aqui, né, são todos amigos da gente, então a gente realmente houve um desconforto nessa questão. Nós vemos que os implementos, eu poderia passar aqui 15 minutos lendo, mas não vou fazer isso, não há necessidade, sobre a questão de todos sobre os requisitos das associações, né, poderia passar, tem todos os irmãos aqui, mas não vou fazer isso, vou usar minhas simples palavras, que eu creio, né, na compreensão de todos os pares. Nós não podemos ser imparcial, todos que nos procuram, independente de cor, raça, credo, ou lado político, ou lado religioso, nós ouvimos, nós atendemos. Aqui é a casa do povo, né? Então a gente passa por esse processo democrático. Então, parabéns. E a gente viu que naquelas exposições vocês fizeram mais de 500 mil, né, de recursos, não me lembro os números exatos, e a gente vê que vocês estão de parabéns, né? Apesar de toda a muralha, apesar de tudo que vocês, o tempo, a estrada, a poeira, né, expor a família, né, colocar numa esquina, colocar na praça, agora vocês estão em uma residência na frente, ali numa área, não é isso? Então a gente vê que vocês realmente querem produzir, né, vocês querem produzir, dali vocês tiram o sustento da família. Vocês estão de parabéns, a associação de vocês merece uma congratulações e aplausos dessa casa, por vocês ter essa iniciativa, e ter o apoio do prefeito municipal, o apoio da Câmara também, né, que aprovou aí a mesa verde, é isso? Então a gente é parceiro, as coisas vêm para ser esclarecida, que nem foi esclarecida pelo vereador, e nós vamos trabalhar para frente. Então nós vemos aqui um veículo marca Fiat, modelo Dublô, né? Vocês vão receber assim que for aprovado esse projeto e a parte do executivo. Nós temos aqui também um arado, nós temos aqui tudo de propriedade do município, roçadeira, e vários itens que o trator, tal, pneumático, estandarte, tal. Então a gente vê que veio tudo para nós aqui, né, o que vocês vão receber. E foi questionado a questão do tempo, tudo, a gente vê que nós já recebemos, nós pedimos para vocês ter esse cuidado, nós já vimos muitos tratores de associação, debaixo de árvore, devolvido, por falta de manutenção, por falta de uma gestão, e a gente vê associações que receberam, e às vezes não conseguiram, não quero culpá-los, é uma grande responsabilidade você ter um patrimônio, você pode sofrer sanções da lei, como improbidade, mau uso do patrimônio público, né? Então, eu não quero aqui apontar associações, né? Eu só sei que é uma grande dificuldade. Se não tiver uma união de todos mesmos em prol e trabalhar, vocês têm ali um recurso que é do povo. Então, todos vão estar olhando aquilo dali. Seja assim como vocês nasceram, né, esse projeto do coração de vocês, o sustento da família, vocês envolvem jovens, vocês envolvem pessoas idosas, ali vocês geraram recurso, cuida do nosso bem público também, se assim, né, for feito pelo prefeito municipal. E que Deus abençoe vocês, continue assim, cresça, né? Nós estamos aqui, recente, tivemos com o senador aqui em Santa Rita do Pardo, Nelson Intrade, e ele ainda citou a patrulha agrícola com todos os implementos, né, que o município poderá receber só passar essa crise, essa pandemia. E tem tudo a ver com vocês lá que produzem, né, tanto para a bacia leiteira, o gado de corte, outras meios de sobreviver no sítio. A Câmara jamais seria empecilho para que vocês, né, não pudessem receber o que vocês merecem, assim como as outras associações também merecem, né, receber do poder público essa grande ajuda. Deus abençoe.
Com a palavra a vereadora Monique. Sem me estender muito, e desculpe, usar a presença do NO para mandar um abraço para os homens envolvidos no projeto, mas eu costumo dizer assim que as pessoas não têm noção da dificuldade que é você, com pouca terra, fazê-la produzir. E isso só é possível, e eu tenho certeza absoluta, porque conheço algumas de vocês, devido à persistência e o trabalho das mulheres. Porque o horário de você mexer com horta e com plantação, você tem hora para pegar, mas não tem hora para largar. E o valor é muito pequeno, você não aceita erro, não aceita descuido, né? Você mexer com esse tipo de coisa delicada. Então, eu quero parabenizar muito vocês estão dando um exemplo de que é possível, sim, fazer a diferença numa terra pequena, é com dedicação, é com trabalho e é com apoio. Tanto o apoio da iniciativa privada que vocês tiveram da Suzano, quanto o apoio ao poder público, elogiar o Cacildo, porque ele está sendo um precursor nisso, de você ceder o maquinário para aquela equipe de trabalho trabalhar, elogiar o trabalho da Secretaria de Produção, que eu tenho acompanhado ao lado de vocês. Fazer assentamento dar certo no município de Santa Rita é uma novidade. Então, eu imagino que tenha sido uma novidade para vocês, para a Secretaria de Produção, você vê a coisa acontecer. Então, eu fiquei muito, muito feliz mesmo de ver vocês sendo precursores e não privilegiados, porque vocês deram muito duro para aquilo lá acontecer. Cada vez que eu vejo vocês tão felizes atrás dos produtos que vocês estão vendendo, e a qualidade e o amor em que vocês demonstram quando arruma a sacola para a gente. Então, vocês estão mostrando aí para essa geração futura que é possível, sim, ficar na terra. Porque a gente vê que os jovens querem ir embora, não quer ficar, porque não vê, fala, eu não quero essa vida da mesmice, eu quero produzir, eu quero progredir. E isso é possível quando vocês vêm, se depara com o projeto e a iniciativa e a vontade de vocês. Eu quero dizer que assim, é muito complicado quando as palavras do NID depois têm que ser analisadas para você arrumar, porque ninguém tem cara. Amanhã, os próximos candidatos a prefeitos, que nós estamos aí num período eleitoral, nesse período todo mundo vai ajudar, todo mundo vai fazer um monte de coisa. Amanhã, o NO foi contra, ou o NO criticou algo que estava errado. Aí vão lá e vão arrancar teu maquinário, se não tiver, porque aí entra em cima disso aqui e vai achar todas essas irregularidades que o NID falou, e daí está todo um trabalho, o tempo que era para você estar produzindo, vai estar sentado arrumando um trem que não era necessário. Então, é importante, né? Nós estamos no poder, eu costumo dizer que o Cacildo está prefeito, nós estamos vereadores, mesmo que alguns de nós não percebam o limite, acham que essa cadeira é permanente, ela não é. Ela não é permanente. As coisas estão mudando, e estão mudando com políticas públicas desse nível. Parabenizo o Cacildo e parabenizo o grupo de vocês. E não deixa parar aí. Usa o conhecimento, fala o nome do NO, mas de todos vocês que estão aqui. Usam o conhecimento, que eu tenho certeza que foi difícil chegar. Não, isso vai dar certo. Eu tenho certeza que erraram muito, que falou, mas meu Deus, não vai dar certo. Quantas vezes não pensou em desistir? E não desistiram. Nós temos aí outros projetos de assentamento que talvez precisa desse conhecimento de vocês. Pega essas outras associações, leva lá, nem que for amarrado, e fala assim, ó, dá certo sim, vamos buscar um apoio da maneira certa, com documento, isso é bom. É muito difícil quando você fala, não deu, mas você nunca protocolou nada, não tem documento, tem que pôr documento na nossa mão, para a gente poder correr e fazer o nosso trabalho. Então, ó, parabéns mesmo a todas vocês, e levo um abraço para os homens, mas as mulheres do São Tomé estão de parabéns. Até por incentivar vocês, não deixar vocês a desistir, principalmente por dar estrutura para vocês poderem trabalhar, sair para correr atrás, e elas que ficam ali segurando, né, na rédea da coisa e fazendo a coisa não parar. Então, parabéns a todas vocês. Eu fico muito feliz mesmo de participar desse projeto e poder ser um dos 9 dos votos de aprovação. Parabéns mesmo. Senhor presidente, questão de ordem, artigo 148.
que é questão de ordem, você tem que ler o artigo que está sendo infringido, né? Nós estamos ultrapassando horários, segundo a secretária Cátia, e diz o artigo 148, a requerimento verbal de qualquer vereador, eu sou um dos qualquer, que seja ouvido o plenário, que seja aprovado para a prorrogação da sessão. Eu consulto o plenário pelo requerimento verbal do vereador Josué pela prorrogação da sessão por mais tempo que for necessário. Aprovado por todos os vereadores. Com a palavra, vereador José Messias. Café. Boa noite. Gente, quero falar para vocês do projeto que foi fiquei muito feliz nesse momento nossos companheiros vereadores, né, todos aprovaram esse projeto, porque a gente vê que a necessidade de vocês produzem e precisam desse implemento, né? E falar que eu fui secretário de obras e fui parceiro do São Tomé. Eu e o CIB, eu convoquei uma reunião com o prefeito Cacildo, a Suzana foi parceira de vocês, né? Conversamos com o Ademir, e onde a gente conseguiu 200, foi contemplado 200 toneladas de calcário lá da Suzana, e a gente conseguiu, junto com o prefeito Cacildo, nossos vereadores, onde foi 20 viagens de calcário para ajudar, né, no assentamento de São Tomé. E depois ainda mandamos o caminhão, mas o CIB, a máquina, para distribuir. Que lá ponhou o vereador Rui tudo num monte só, e depois foi distribuído 4, 5 toneladas para cada um. Então o prefeito foi parceiro e junto com a gente. E sem falar também, né, o Rui, do assentamento de São Tomé, vocês hoje quando eu entrei na Secretaria de Obras, tinha já feito 2 pontes, né? Eu participei das outras pontes até lá. Hoje foi um sonho daquela região, a ponte lá do Taquaruçu do Tó. Aquela ponte lá caindo, e está lá uma ponte mais de $500 mil, foi uma parceria do prefeito de Braslândia e Santa Rita do Pardo. Mas hoje vocês têm 5 pontes de concreto. Então o prefeito fez eu acompanhei esse trabalho junto na Secretaria de Obras, e está lá 5 pontes de concreto, mais de $500 mil, e hoje vocês têm estrada e tem ponte. Vocês lembram quando, às vezes, a ponte depois de pronta, a pessoa passa em cima e fala, mas mais de 200 mil uma ponte daquela, para toda a vida. Quando ali caiu aquela ponte ali aqui perto da cidade mais próxima aqui, que você tinha que dar a volta pelos cacheiros, né? Então vocês viam a dificuldade, hoje não tem mais problema. Então, tem que falar do trabalho que tem feito no nosso município. E aqui vocês foi contemplado em 5 pontes, mais a da divisa do município de concreto. Senhor vereador. Ô, vereador, eu fico grato à tua parte, mas nós, no momento, estamos discutindo o projeto que é da associação. Então, nós temos que ser bem enfáticos, senhor presidente. Qualquer discussão em cima desse projeto. Aí Vossa Excelência saiu totalmente fora do projeto de falar de obras que são realizadas. Só isso gostaria de entender a compreensão. Tranquilo. Serei breve também, só quero parabenizar a Associação Ampaste em nome do NO. Quero parabenizar todos vocês, sem exceção. Vocês mostraram para a comunidade santarritense que são merecedores desse incentivo. Esses equipamentos aqui para Santa Rita do Pardo, aqui para a cidade, não tinha serventia nenhuma. Era como o vereador me falar, sucata. Para vocês é importantíssimo, né, esse equipamento. E quero também agradecer o prefeito Cacildo pela sensibilidade, pela visão, pelo incentivo aos produtores. Não só para vocês no assentamento São Tomé. No nosso município, as estradas de terra no município, é um exemplo a ser seguido. As pontes de concreto que tem para o assentamento São Tomé. Ele incentiva todos, sem exceção. Isso é um incentivo que ele está dando, é uma iniciativa de vocês, claro, vocês são merecedores, só que agradecer o prefeito Cacildo, porque se não fosse da vontade dele também, mandar esse projeto para casa, não seria possível. Vou aqui proferir umas palavras do vereador Messias, há uns 4 anos atrás, né, vereador Josué? O prefeito Cacildo já é o melhor prefeito da história de Santa Rita do Pardo. Vereadora Tereza?
cumprimentar esse nome, cumprimentar todos vocês aqui presentes e parabenizar pelo trabalho de vocês. Agradecer ao Caciro também por ter mandado esse projeto aqui e dizer que essa Câmara sempre vai estar à disposição de todos vocês. Muito obrigado, Deus abençoe vocês e nós vamos votar esse projeto já já, se Deus quiser. Eu disse aqui das pontes porque tem tudo a ver a ponte com incentivo, né? Vereador Josué me corrigiu aqui. Coloco o projeto de lei em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco os pareceres das comissões permanentes referentes ao projeto de lei ordinária 005/2020 em discussão. Coloco os pareceres em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Com aprovação dos pareceres, peço ao primeiro secretário que efetue a leitura do projeto de lei 005/2020 de autoria do Poder Executivo. Foi lido. Senhor presidente, já foi lido o projeto. Houve o plenário, se Vossa Excelência assim. Consulta o plenário pelo requerimento verbal do vereador Josué. É aprovado. Com a aprovação dos pareceres, coloco o projeto de lei número 005/2020, que dispõe sobre a autorização para criar o programa de estágio a estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino superior e de ensino fundamental e médio, concessão de bolsa estágio, aqueles que mencionam das outras providências em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto de lei em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco os pareceres das comissões permanentes referentes ao projeto de lei ordinário de autoria do Poder Legislativo número 004/2020 em discussão. Coloco os pareceres em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Com a aprovação dos pareceres, solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura do projeto de lei ordinária de autoria do Poder Legislativo 004/2020. Da mesma forma foi lido, senhor presidente. Consulta o plenário pelo requerimento verbal do vereador Josué. É aprovado. Coloco o projeto de lei ordinária de autoria do Poder Legislativo 004/2020, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretário e vereadores nos termos da Constituição Federal, artigo 29, inciso 5º e 6º, no âmbito do município de Santa Rita do Pardo e das outras providências em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto de lei em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Coloco a portaria número 027/2020 em discussão. Não havendo discussão, coloco a portaria 027/2020 que institui a Comissão Representativa do Poder Legislativo Municipal durante o recesso parlamentar e das outras providências em discussão. Coloco a portaria em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.